Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à segunda edição da Semana do Contador. Eu sou a professora Aline, sou professora do IPOG e estarei aqui junto com a professora Luciana, onde ela vai se apresentar também aqui, para falarmos um pouco sobre a parte comportamental, né, do perfil do profissional da área contábil. Olá, professora Luciana, tudo bom? Olá, professora Aline, tudo ótimo, graças a Deus. Queria dizer que é uma honra dividir essa missão com a senhora, que é uma super referência. Eu costumo falar que no grupo de professores do IPOG, eu sou o peixinho piloto que nada com os tubarões. E a senhora, sem dúvida nenhuma, está lá dentre as tubarões fêmeas que eu acompanho como peixinho piloto. Queria dizer que é uma honra agradecer ao nosso coordenador por toda a oportunidade, nossos alunos queridos que certamente vão acompanhar, aqueles que ainda não são nossos alunos, mas convidar para que venham para o lado bom da força. Exatamente, a admiração é recíproca, professora. Eu costumo dizer que quem entra para o IPOG é difícil sair, né? Porque o cenário de oportunidades que vão surgindo, né? O network, o aprendizado, o conhecimento é fantástico, né? E eu acho assim, acho que o nosso tema foi bem apropriado para essa semana, porque sem dúvida nenhuma um dos elementos mais fortes do IPOG é o desenvolvimento humano, né? As habilidades do profissional, as relações interpessoais. É claro que nesse momento de pandemia a gente vive esse afastamento imposto, né? Por uma condição drástica para toda a sociedade, mas enfim, só quem passa por uma turma do IPOG e permanece lá por um fim de semana é que sabe o que a gente passa. Cada instituição tem a sua característica, enfim, certamente muitas são tão boas quanto o IPOG, mas o abraçar, o acolher que a gente sente, tanto em relação do aluno para com o docente, quanto do docente para com o aluno, eu vejo como uma característica muito própria do IPOG. E eu, em todas as turmas que eu passo, eu comento que eu sou uma apaixonada pelo IPOG. E sou muito feliz de fazer parte desse time. Verdade. E já que nós estamos falando sobre pessoas, né, sobre comportamento humano, uma referência que nós trazemos do IPOG, até apresentando para você que ainda não é nosso aluno, que está aqui conhecendo, né, e aprendendo também, eu acredito, professora Luciana, que um dos pontos fundamentais que o IPOG traz como referência é a sua cultura organizacional, né? É incrível como a gente passa por diversos estados do Brasil e a forma de receber, a forma de acompanhar tudo aquilo, o processo, ele é o mesmo. E isso mostra muito a força de uma cultura organizacional, né? E que a gente pode trazer isso para o nosso cenário contábil também, não é verdade? Super concordo, acho que é um compromisso muito forte da instituição, um compromisso da nossa organização. É claro que todos nós, como docentes, nós temos a liberdade de abordar, né, de acordo com as nossas características profissionais, experiência de vida, experiência profissional, mas isso que você falou, da gente passar pelos mais variados estados, literalmente de norte a sul do país, e a gente, com a mesma proposta didática, a mesma proposta metodológica, a gente não encontra isso, o professor abordou de uma forma, o outro chegou, tratou de outra, não. Há uma sinergia muito grande, há uma preocupação que a gente esteja sempre alinhado e que leve a mesma qualidade para todos os alunos, independente de qual estado da federação que a gente entra. E acho que já deve ter acontecido com você o que aconteceu comigo, e eu achava que era só coisa de televisão. Às vezes a gente está num batidão tão grande de viajar que você acorda e você não sabe em que cidade você Onde está. você está? Eu Exatamente. olho e falo assim, gente, peraí, deixa eu ver. Aí você olha assim no hotel, Processo, concentra e fala, não, tal cidade eu estava semana passada, agora eu já estou em outra. E verdade. assim, o compromisso é muito bacana, isso é muito legal. Então, pessoal, vocês devem estar se perguntando, né? Mas quem é a professora Aline? Quem é a professora Luciana? Bem, eu sou professora do IPOG há praticamente 3 anos. Adoro estar, né, e fazer parte desse time, como nós já conversamos aqui. Sou contadora de formação e atuo há 9 anos dentro do universo contábil. E diferente de todo o conteúdo que vocês já tenham aprendido durante a segunda edição da Semana Contador,
Nesse momento, nós não iremos falar sobre obrigações acessórias, sobre apuração de tributos, nem sobre contabilidade. A gente vai falar sobre a sua carreira, a carreira do profissional da área contábil. É um módulo bem relacionado ao desenvolvimento do potencial humano, é um módulo que o IPOG dispõe para vocês também trabalharem um pouco os aspectos comportamentais, né? O olhar para si. E baseado nesse contexto, eu separei aqui, junto com a professora Luciana, alguns temas, alguns conteúdos muito importantes para você refletir um pouco sobre como está a sua postura hoje em busca, né, desse novo perfil da área contábil. Eu sou autora de um projeto que se chama Contador do Futuro, que é bem alinhado a tudo isso que a gente vai compartilhar com vocês, onde nós focamos nos aspectos comportamentais, no desenvolvimento da área relacional e humana do profissional da área contábil. Eu trouxe... Você gostaria de se apresentar, professora Luciana? Eu quero, que aí eu já pego logo o seu embalo, já falo um pouquinho de mim. Vamos lá. E aí a gente segue. Bem, eu sou Luciana, a maioria dos alunos vão me referenciar como Maria Luciana. Eu sou advogada e eu lido há mais de 8 anos com essas questões do impacto da tecnologia na vida dos profissionais que interpretam leis. E aí a gente tem o advogado, a gente tem o contador, não é? Porque, de uma forma muito equivocada, algumas pessoas às vezes acham que a contabilidade é uma ciência exata, quando, na verdade, a gente tem uma ciência aplicada, uma ciência social aplicada, e só depois que a gente se aproxima da área contábil é que a gente realmente percebe a capacidade de interpretação de um contador, né? O arcabouço tributário brasileiro é extremamente complexo e um profissional para desenvolver todas as habilidades, competências, todos os saberes para trabalhar com segurança nesse mercado, ele é um profissional definitivamente diferenciado e a partir do momento que ele se compromete com essa carreira, aí é um foguetinho, né? É para o alto e avante. Ninguém segura, exatamente. Então, assim, a minha área não é essencialmente uma área contábil, tanto que no nosso MBA, a minha disciplina é Direito Empresarial e Planejamento Sucessório, porque no IPOG a gente também acredita que para formar um bom profissional, a gente tem que desenvolver nele todas as habilidades e toda a expertise que o habilite entender o macro. Um contador, por mais que ele seja especializado numa determinada área, até em muitos casos, como a gente sabe, numa determinada apuração, ele precisa entender o todo. Porque se ele não entende o todo, ele vai ser aquele profissional que vai ter sempre o receio, ele vai ter sempre uma deficiência. Então, como nós acreditamos nessa construção sistêmica, nós temos sim cadeiras jurídicas também no curso de contabilidade, que é um curso de gestão tributária, um curso de auditoria. Então, não é que a minha disciplina está lá perdida no meio da contábil, não. Ela tem uma razão de existir. E agora já me apresentei, vou parar de falar, que ninguém veio aqui para me ouvir falar do curso, né? Professora Aline, por favor, a palavra é sua. Vamos lá. Bem, nós trouxemos aqui para vocês, eu gostaria de dar início trazendo um dado muito importante. Essa reportagem ela foi compartilhada pelo Conselho Federal de Contabilidade em fevereiro deste ano, onde ele mostra, né, a contabilidade como uma das carreiras mais promissoras agora em 2020. Nossa, a gente está vivenciando esse momento agora, né? O quanto que a carreira contábil ela vem se tornando ainda mais necessária, ainda mais relevante para as empresas no modo geral. E dentro dessa reportagem, ele traz um ponto que é onde a gente quer trabalhar bastante com vocês, né? As habilidades mais demandadas para o profissional da contabilidade. No momento que a gente traz esse contexto que a contabilidade é uma das carreiras mais promissoras, mostra que ela está em ascensão. Porém, é importante destacar que ela também está passando por várias fases de transições, né, com relação à sua carreira. Nesse momento, se você parar para perceber, em nenhum momento ele foca aqui no aspecto técnico, no aspecto contábil ou jurídico. Ele fala sobre visão estratégica do negócio. Se você que está nos assistindo decidiu empreender na área contábil, é importante você saber, né, que o conhecimento técnico ele é sim suficiente para deixar você até aqui, mas ele não vai te levar para esse outro nível. Por quê?
Você precisa dessa visão estratégica como um empresário contábil. Uma boa comunicação. Hoje, o nosso aspecto relacional, ele é muito focado nesse momento e facilmente qualificável, porque o teu cliente, ele exige mais de você. Ele exige o relacional, ele exige o olho no olho, um contato direto com as pessoas e não mais tanto processos como a gente tinha no cenário anterior. E as pessoas acabam se deparando, professora Luciana, com essa situação. Poxa, eu não tenho essa comunicação tão clara, tão objetiva com o meu cliente. Tem profissionais da área contábil que não se sentem à vontade para falar em público, que não se sentem à vontade para se posicionar nas redes sociais. E tudo isso está relacionado à habilidade de comunicação. Como dinamismo, né? Cada vez mais as ferramentas de automação contábil, o universo tecnológico vem trazendo para a gente dentro da nossa rotina, facilitando os processos. E com isso, fica o questionamento, né, professora? E agora? O que é que eu vou fazer? Se a minha escrita fiscal, se a folha de pagamento, os robozinhos já estão ali trabalhando para a gente, o que é que sobra para a gente como profissional da área? E se você parar para analisar, é justamente esse novo olhar, esse novo posicionamento que o futuro da carreira, né, o futuro da profissão contábil exige de você. Algo mais relacional, algo mais analítico, então é analisar o relatório que o teu sistema gerou para você, a partir desse relatório, ajudar o teu empresário, o teu cliente a tomada de decisão. Então, com isso, você precisa se posicionar melhor. Se posicionar melhor até mesmo para você se sentir mais valorizado e o teu cliente também valorizar você. Capacidade de influenciar. A gente está vivenciando isso também, né, professora Luciana? Nas mídias sociais, palestrantes, professores, empresários contábeis, desenvolvendo conteúdos para ajudar o empresário, para ajudar a microempresa, através de conteúdos, de vídeos. Tudo isso acaba influenciando de alguma forma. Você concorda comigo, professora? Nossa, concordo demais. E você falou uma coisa aí que eu compartilho até algo muito particular. Por exemplo, eu estou no IPOG há mais de 5 anos, dou aula há 8 anos, mas eu era totalmente avessa a essa coisa do digital. Embora eu trabalhe com isso na UAB, por exemplo, eu tenho um trabalho de inclusão, mas eu não me sentia confortável, por exemplo, em fazer uma live. E Uhum. aí, porque eu achava, não, isso não tem importância, eu sou advogada, minha profissão é mais formal. E aí veio toda essa mudança, que a gente certamente vai falar dela mais vezes ao longo dessa nossa aula, e eu não tive opção, eu tive que fazer, até porque eu tenho um trabalho de inclusão digital voltado para a advocacia, e aí foi que eu percebi o poder dessas ferramentas, o como a gente tem condições de se posicionar como aquele mesmo profissional sério que a Sim. gente é dentro de um escritório, que a gente lida com o nosso cliente, seja numa reunião presencial, numa reunião virtual. E eu fui descobrindo isso tudo muito recentemente. Então, assim, eu era do time do, não, imagina, eu, advogada, vou fazer uma live. Agora, se abrir minha geladeira, cai uma live lá de dentro. Tem Verdade, jeito. verdade. Então, tem como habilidade demandada também o domínio do idioma inglês, visão do negócio, e esse negócio eu considero muito importante, a gente vai abordar um pouquinho sobre isso, a visão do negócio do seu cliente, você colocar o seu cliente, o sucesso do negócio dele no centro da sua empresa contábil. Tirar um pouco o foco de processos, o foco das obrigações acessórias e garantir o sucesso desse cliente. Por quê? Digamos que você está ali focado na área trabalhista, no cumprimento da obrigação acessória, que é o E-Social, né? Que, inclusive, professor, é uma das disciplinas que eu ministro lá no IPOG. Então, é uma obrigação muito complexa, todo o olhar do departamento pessoal está focado ali no cumprimento da obrigação acessória, mas aí chega mais para frente um pouco, você percebe que essa empresa começa a realizar vários desligamentos, enxugar sua folha, e de repente a empresa fecha, a empresa decreta falência, né? E onde está o nosso foco hoje, né? Você que está nos assistindo, reflete um pouquinho sobre isso. O nosso foco está sendo mais em processo, em cumprimento das obrigações, ou o foco em garantir que a empresa ela tenha uma saúde financeira, que ela tenha um crescimento, né? Uma longevidade.
E você pode parar para perguntar e dizer, poxa, Aline, mas muitas vezes a gente quer orientar o nosso cliente da melhor forma, quer garantir que a empresa dele se mantenha ativa no mercado, mas não há muito espaço para escuta, a parte financeira é algo que a gente não entra muito. Só que dentro do nosso contexto, dentro do mercado contábil, existem diversas formas da gente garantir essa sobrevivência e esse crescimento da empresa. A professora Luciana vai falar sobre as áreas de atuação, então é um ponto muito importante. Eu convido você a ficar com a gente até o final, que daqui para lá tem muito assunto bom para compartilhar. E, Aline, eu queria aproveitar isso que você falou para fazer uma troca com você, ver se você concorda com uma coisa que eu acabo observando no mercado, né? O profissional mais valorizado, e aí pode ser o contador, pode ser o advogado, é aquele que não vê o seu cliente simplesmente como um cliente, mas vê efetivamente como um parceiro. E aí ele se coloca comprometido com o sucesso. E aí, na hora que você falou que no momento que você está ali no e-social, preocupado só em dar cumprimento na obrigação acessória, e de repente aquele volume de demissões não chama a sua atenção como profissional, a ponto de você sentar com esse empresário, com esse seu cliente, e procurar entender o que está acontecendo. Porque assim, é muito importante que a gente também dissemine o seguinte: a autoridade, a confiança, ela é uma conquista. Ninguém, assim como quando a gente trabalha, né, como colaborador, como empregado, a gente não chega no primeiro dia numa empresa, nem nas familiares, sendo família, e todo mundo já confia na gente, na nossa opinião profissional. Isso tudo é uma construção. E eu acho que todas essas habilidades que você elencou, já de largada, eu acho que elas já são o ouro dessa aula. Em que sentido? Se o profissional tiver compromisso em desenvolvê-las, porque nem sempre, tem pessoas que têm isso naturalmente, nasceram com visão estratégica, boa comunicação como um dom, outras não. E o que a gente faz? A gente vai desenvolver. Hoje, a cada dia, ao mesmo tempo que eu fiz a brincadeira do abrir a geladeira e caiu a live, a gente passou a ter tantos conteúdos de qualidade, de tanta gente boa, que talvez eu, no meu universo particular, não tivesse dinheiro para pagar um curso, não tivesse disponibilidade para ir até essa pessoa. E o ambiente virtual nos aproximou. Então, o fato de você já trazer essas habilidades, eu acho que já fica para quem estiver com a gente como um mapinha da mina, do que ele pode se atentar, né? Verdade, perfeito, professora. E por último, um perfil multidisciplinar, né? Um perfil que você consiga ser especialista em uma área específica de atuação e também conhecer o todo, né? É importante, né, professora Luciana? Quando você se torna um empresário contábil, você foca ali na contabilidade, por exemplo, mas chega o teu cliente querendo saber sobre a social, chega o teu cliente querendo saber sobre a parte tributária, e você, querendo ou não, né, precisa manter esse seu cliente seguro da orientação, da informação que você está passando. Então, o que é que o mercado vem exigindo nesse momento? Ele vem exigindo várias coisas, né? O profissional da área contábil está nesse período de pandemia, gente, e eu posso compartilhar desse sentimento com vocês também. A cada dia ele está se desafiando mais, aprendendo, legislação mudando a todo momento, ferramenta da Caixa Econômica, do governo que não funciona. Você é ansioso ali por uma informação para passar para o teu cliente, não tem, porque o governo não trouxe ainda. Tudo isso mexe muito com a gente, emocionalmente, mexe internamente, mexe no nosso processo também. Então, um dos nossos aspectos que o mercado vem exigindo hoje de você é o conhecimento. Conhecimento da legislação que você atua, atualização sobre toda e qualquer mudança que ocorre. É importante você reservar, dentro da sua rotina que é tão movimentada, reservar um momento para você se atualizar, porque senão você entra num processo automático de fazer, e as coisas estão mudando enquanto você está fazendo. Então, até isso a gente precisa também programar a nossa agenda para encaixar um horário, um dia disponível para você se manter atualizado. Conhecimento em gestão, né? Como a gente falou anteriormente, é importante
olhar cada área da sua empresa contábil, no setor financeiro, comercial, o marketing, a equipe, os processos. Estudar um pouco o segmento dos seus clientes. Professora, eu escuto depoimentos de empresários contábeis e empresárias contábeis também, que são especialistas em um segmento, em uma área específica de atuação. Eu acho isso muito fantástico, porque quando você toma propriedade, né, como você falou, se posiciona em especialista daquela área e vivencia aquilo diariamente, nossa, você, querendo ou não, se torna uma grande referência, né? Sem dúvida. E aí acaba que quem vem com você nesse seu empreendedorismo contábil se sente muito mais confortável, porque ele sabe o seguinte: caramba, a Aline entende da minha área. E Verdade. isso faz muita diferença, principalmente na hora de captar o cliente. Perfeito. Segundo, negociação, né? Um relacionamento próximo com o cliente, prospecção de novos clientes. Um exemplo que a professora Luciana trouxe, né? Analisou ali que houve uma grande redução na quantidade de colaboradores. Chama o cliente para tomar um café com você, mesmo que remotamente, já que o cenário atual não permite esse encontro, mas é importante esse relacionamento próximo com você. É uma demanda, assim, gente, são universos paralelos. O contador profissional da área sempre lamenta, questiona que não se sente valorizado, que o cliente não valoriza ele. E do outro lado, tá lá o cliente dizendo assim: olha, meu contador não conversa comigo, meu contador não vem aqui, ele entra em contato comigo para me enviar o boleto. Então, olha, aqui nesse momento você quer reconhecimento, você quer valorização, e nesse outro ponto, o teu cliente quer a tua atenção. Então, como a gente pode unir isso de uma forma positiva e uma forma produtiva, né? A parte das soft skills, que é aqui onde a gente vai focar bastante com vocês, a parte do desenvolvimento comportamental. É incrível, professora Luciana, acompanhar os feedbacks e resultados de profissionais da área contábil nesse projeto que a gente trabalha, né, do Contador do Futuro. Profissionais que foram promovidos porque o chefe observou nela uma autonomia melhor, profissionais que implantaram um setor específico na empresa, que hoje conseguem gerir melhor o seu tempo, se comunicar melhor, se posicionar nas redes sociais. Tudo isso são habilidades alinhadas à parte dos soft skills, né? A parte de habilidades comportamentais. Há uma diferença de hard skills para soft skills. Hard skills são as competências técnicas, você consegue quantificar. Quanto mais conhecimento técnico, maior segurança e propriedade daquela informação. Mas a parte das habilidades comportamentais, ela é facilmente qualificável. Quando você domina essas habilidades, como performance, comunicação, inteligência emocional, que nesse momento é essencial, né? As pessoas, elas conseguem perceber em você um comportamento diferenciado. E, claro, dessa forma, você se destaca ainda mais da sua profissão e dentro do meio contábil que você está inserido. E Aline, nisso, desculpa te interromper, não, mas é pode só para eu falar. pegar uma brechinha. Vamos Nisso lá. que você falou, tem uma questão muito importante, que é o reforço de marca da empresa ou que você está inserida como colaborador, ou que você é o prestador. Porque, assim, a gente vive o momento quer dizer, há vários anos, mas, enfim, agora, com uma robustez ainda maior da sociedade da informação. As empresas estão preocupadas com as suas marcas. Por quê? Porque tudo é reputação. Então, da mesma forma que uma empresa não quer ter aquela reputação, ou que para ela hoje não é adequado que ela seja aquela entidade que aniquila o seu colaborador, quando ela tem exatamente o contrário, a que reconhece os talentos, a que investe, a que está aberta às sugestões e ao olhar, às vezes, não tão contaminado pelo modus operandi daquela organização, todo mundo sai ganhando. E isso é uma coisa que se manifesta exatamente nas soft skills, porque é o que você falou. O que é mensurável, ok, a gente vai olhar um currículo, bem, você tem doutorado? Ah, mas a minha pegada é mercado, talvez você não seja tão adequado. Mas a pessoa que tem essa inteligência emocional, que não tem medo de apresentar a sua sugestão, que tem visão estratégica, isso tudo vai construindo um reforço de marca que é super interessante para a ponta de lá. Então, quando eu desenvolvo isso, eu estou trabalhando todo o ecossistema que eu estou inserido.
Perfeito, professora. Ótimas considerações. E o quarto e último ponto que eu trouxe aqui é a tecnologia, né? Aquele profissional que ainda tem aquela resistência sobre se adaptar ou não a esse mercado digital, se você parar para analisar, ele já é realidade. Então, ou você está ponto com ou você está ponto fora, né? Tem até essa expressão que fala muito sobre isso. E nesse período de pandemia, se você puder analisar, a gente acabou acelerando muito aquele processo de adaptar o meu sistema nas nuvens, adaptar a contabilidade online, começar a tratar o meu cliente de forma digital, né? Evitar papel, ele manda documentação por e-mail, gera uma ferramenta integrada com o teu sistema contábil. Teu sistema contábil faz o protocolo, registra aquele envio, registra o recebimento. Tudo isso são formas, são ferramentas de facilitar o teu trabalho. Mas havia sempre uma grande desculpa. Ah, mas eu não tenho tempo de implantar isso. Ah, mas agora não dá. E agora a gente viu, sob pressão, né, professora Luciana, que tem que fazer. Ou a gente se adapta, ou realmente lá na frente você vai sentir um pouco mais essa necessidade de mudança. Então, trouxe até aqui uma expressão bem forte: seus dias estão contados, mas não é do profissional da área contábil. É esse profissional que só foca no processo, não caia na irrelevância pelo olhar do seu cliente. É buscar sempre diferenciação, habilidades técnicas e processuais que durante um bom tempo elas foram únicas e muito importantes e continuam sendo importantes e fundamentais para você estar onde você está hoje e para te levar para o próximo nível, mas ela não é o único caminho. Você precisa, além do teu conhecimento técnico, associar a essa parte comportamental, ao seu processo de autoconhecimento, a busca pela sua evolução na sua carreira. E quando eu falo em carreira, não é só carreira profissional, é a carreira da Luciana, é a carreira da Aline, do João, da Maria, a sua que você está assistindo aqui a gente. Porque não há uma forma de separar a professora Luciana pessoa e a profissional. Ela é uma só. A gente consegue assumir papéis diferentes, né? Em momentos diferentes, tá? Então, esse é um ponto que eu queria trazer aqui para vocês. É muito importante. Vocês que são nossos alunos do IPOG, vocês percebem o quanto que isso te dá confiança, o quanto que isso te empodera, né? Quando você domina o SPED, domina o e-social, domina o imposto de renda, você se sente útil, você se sente valorizado, você se sente seguro de passar aquela orientação para o teu cliente. Mas a forma como você vai passar essa orientação, como você vai lidar com os conflitos que surgem, como você vai lidar com a sua equipe, né? Alinhada à área de gestão de pessoas, é onde a gente vem tocar nesse ponto no nosso encontro, na nossa aula de hoje. E agora eu vou passar a palavra para a nossa professora, Maria Luciana, que tem muita contribuição aí boa para a gente. Na verdade, a minha contribuição, ela é bacana, mas ela é uma contribuição que, na verdade, ela já está acessível a todo mundo há muito tempo. É porque, às vezes, as pessoas associam, de um modo geral, as profissões, por exemplo, um advogado. As pessoas não entendem que o advogado tem uma especialização. Volta e meia me apresentam perguntas, quando eu respondo, olha, eu não atuo nessa área, eu vejo aquele olharzinho, nossa, mas não sabe responder isso? Quando a gente fala no profissional da contabilidade, da ciência contábil, todo mundo imagina, num primeiro momento, né, de um senso mais comum, mas eu não quero ter escritório de contabilidade, eu não quero empreender. Tá bom, mas se você não quer empreender, você tem inúmeras outras coisas que você pode fazer, inúmeras outras áreas que você pode se especializar e que vão te apresentar desafios distintos do empreendedorismo, mas, por outro lado, se você quer ser um profissional empreendedor, você tem um universo ainda maior, porque você pode congregar todas essas competências ou todas essas áreas que eu vou falar aqui individualmente e colocar isso tudo dentro da sua casa e ofertar isso para o mercado a partir da sua gestão. Porque quando a gente fala nas áreas que estão ali dentro, né, do guarda-chuva das ciências contábeis, a gente está falando da contabilidade privada, a gente está falando de análise, e eu vou discorrer sobre cada uma delas,
A gente está falando sobre auditoria, sobre consultoria, sobre perícia, sobre gestão, sobre contabilidade pública. E aí, de acordo até com uma visão bem bacana que a professora Aline já trouxe para a gente na largada, a verdade é que hoje em dia todas essas áreas elas têm um impacto direto da tecnologia. E assim como um arquiteto hoje, um engenheiro, ele pode até ter aquela mesa de desenho belíssima, mas ele vai fazer os seus projetos num programa de computador. A mesma coisa, um profissional contábil. A gente pode ter os livros a partir de impressões, né, digitais, mas você não vai ver mais ninguém fazendo aquele Tzinho para fazer razonete, porque isso já foi. A verdade é que o profissional, hoje em dia, independente da área que ele está, o seu saber pode ser muito melhor utilizado na medida em que a gente delega para as máquinas, a gente delega para a tecnologia as atividades repetitivas. E esse impacto na área contábil, ele é muito forte. Por quê? Porque através de algoritmos, né, e para a gente usar um linguajar simples, sem frescura e acessível, o algoritmo é uma fórmula em que você fala lá para o computador como ele tem que executar aquela tarefa. E aí, a partir dessa execução automatizada, você pode se dedicar, por exemplo, no âmbito da contabilidade privada, clássica, mais tradicional, que você queira entender efetivamente o patrimônio, você pode se dedicar a esse estudo com ferramentas. Luciana, que tipo de ferramentas? Programas que vão integrar a sua operação contábil com os softwares do governo, com os softwares da fazenda. E você não vai precisar mais ficar ali entregando nada, fazendo nada. Isso para a gente é uma realidade de décadas. Vamos pensar só o seguinte: imaginem se todo nesse contexto de pandemia a gente ainda tivesse que fazer as declarações do imposto de renda na mão e ir entregar isso pessoalmente. Ia ser um caos total. E hoje, do meu home office, do meu escritório, da minha sala, caso eu ainda não tenha me organizado para trabalhar a partir de casa, eu faço isso de uma maneira muito tranquila. Da mesma forma que eu posso ser um profissional especialista em analisar esse cenário patrimonial. Eu não quero fazer a contabilidade clássica, eu quero estar ali compreendendo como aquelas operações se deram no contexto daquela organização. E num mundo em que a gente está cada vez mais conectado, em que cada vez mais há um anseio social pelas boas práticas, pelo accountability, pela prestação de contas, pela não corrupção. Então, cada vez mais, e aqui fica até um link para uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais no final, a gente tem o reforço do comportamento ético, o comportamento compromisso, não só com os interesses do cliente, mas com os interesses de toda a coletividade. Que, assim, na minha humilde opinião, ninguém tem mais compromisso com o todo social do que o profissional contábil, porque a partir do trabalho deste profissional é que uma empresa mal intencionada ou bem intencionada pode colocar um plano que, no final das contas, lesa a todos nós. Então, assim, é muito importante que o profissional contábil, ele de fato perceba a sua importância e toda a estrutura da organização social. E ele não se coloque, como a Aline falou, quando ela falou da questão do dispensável, ele não simplifique a sua importância e ele não acha o seguinte: eu tenho só que fazer os registros, eu tenho que executar o que o cliente quer. Não, o seu compromisso social, o seu compromisso profissional, ele transcende e muito ao que o cliente quer. Ele é o que é correto, ele é o que a legislação estabelece. E quando eu falei no início, o profissional contábil ele faz um verdadeiro patchwork, né? Porque algumas normas, inclusive, têm até conflitos entre si e cabe a ele analisar e ponderar no cenário prático daquele cliente o que é mais aplicável ou o que é de fato aplicável ou não. A gente também percebe
principalmente também na carona da SOX, né, da anticorrupção, a gente vê as empresas cada vez mais preocupadas com as auditorias. E aqui, mais uma vez, eu puxo a sardinha para o nosso lado, né, no IPOG, a disciplina de auditoria digital é incrível. A gente, a partir do cruzamento de informações, você consegue já preparar o seu cliente para que ele entenda se dentro da operação contábil, fiscal, tributária dele, há algum gargalo que pode gerar para ele a imposição de uma penalidade. A imposição de uma penalidade já é algo grave. Dependendo da extensão, pode ser uma penalidade que inviabiliza o negócio. E ainda que aí você vai envolver o advogado em busca de uma ação anulatória e de outras questões, você majora e muito o risco desse empresário. Então, quando você se prepara para ser aquele profissional que tem um olhar clínico para fazer o exame de documentos, dos registros contábeis, de avaliar as inspeções documentais e extrair a inteligência daquelas informações para orientar seu cliente, isso é todo um diferencial. E um profissional, de fato, auditor preparado, que conhece o segmento e entrega uma atuação de confiança para o mercado, isso faz toda a diferença. E juntando isso, essa expertise, esse conhecimento com as ferramentas tecnológicas, que é o que a Aline falou, a gente às vezes fala assim, a vida vai mudar. Meus amigos, a vida já mudou. A gente não volta mais para aquele formatinho de que vai estar todo mundo no mesmo lugar. Antigamente a gente via umas camisetas, né, de meme que o pessoal brincava, sobrevivia a mais uma reunião que podia ter sido um e-mail. Agora, mais do que nunca, a gente vai ter isso, porque percebam como a gente acabou estando mais perto e tratando com maior eficiência questões que antes a gente dependia do cliente ir até o escritório, de nós irmos até o cliente, porque se você sugerisse uma reunião num formato virtual, o cliente se sentia desprestigiado, e aí você perdia um dia inteiro para ir até lá. Então, a vida dinamizou demais. E o profissional contábil, ele precisa acompanhar esse dinamismo, porque poucas áreas dentro de uma empresa são tão dinâmicas quanto a área contábil. Eu estava vendo até pelo nosso grupo de professores, Aline, no início dessa situação de pandemia, a gente acordava de manhã e a quantidade de compartilhamento dos próprios professores, lei tal foi revogada, IN tal foi revogada. Então, quer dizer, era cada dia uma emoção. Se você não está preparado para lidar, né? Se você não está preparado para acordar, abrir o olho, olhar o diário oficial e respirar, não dá. Você tem que correr. E fora isso, você tem o universo de consultoria. Luciana, Aline, eu não tenho paciência para lidar sempre com o cliente. É uma característica minha. Isso não está certo e não está errado. O segredo de sucesso de qualquer área é o profissional ter a capacidade da autocrítica. Eu não gosto dessa relação continuada. Eu prefiro chegar dentro de uma empresa, ter uma visão macro, orientar de acordo com o meu conhecimento, encerrar o meu trabalho e seguir para outra etapa. Tá certo, não tem nada de errado nisso, mas o importante é que você esteja preparado para que o seu aconselhamento seja, de fato, um diferencial, um divisor de águas para aquela empresa. E aí, quando você vem nesse caminho de construir um perfil profissional, de ser um analista, de depois passar por uma auditoria, de chegar a ser um consultor, um caminho meio que natural é o caminho de você se tornar um perito. E qual é o grande diferencial do perito? Se a gente está falando, por exemplo, num processo judicial, um juiz, ele é um juiz de direito, ele é um profissional que foi treinado e que se preparou para a aplicação de uma lei fria. Ele não é capaz, considerando a capa de juiz, de analisar demonstrações contábeis, de analisar demonstrações patrimoniais,
de compreender se determinado ato, se determinado lançamento foi um ato de boa, de má fé, e quem é que vai ser o olhar desse juiz dentro desse processo? Um perito contábil, que é alguém que vai ser nomeado para responder aquilo que o juiz não está preparado para fazer. E esse perito, ele tem espaço para trabalhar tanto em processos judiciais, em processos arbitrais, em situações em que as próprias partes estão ali num grau de maturidade social muito grande, né, compondo os seus conflitos e resolvem cada uma nomear seu assistente técnico. Então, a gente tem um universo a explorar muito grande, que a gente não precisa temer a tecnologia e falar, caramba, a tecnologia vai chegar, perdi minha utilidade, perdi minha função na contabilidade. Isso não existe, pelo contrário, a cada momento, o que a gente percebe é o reforço da profissão contábil em suas mais variadas áreas de atuação. E aí a gente chega no que hoje cada vez mais tem também ganhado espaço, que são as funções de gestão. Por quê? Porque se eu estou envolvida na gestão da empresa, na gestão daquela organização, eu estou envolvida com os resultados, eu estou envolvida com a expectativa, eu estou envolvida, eu estou congregando tudo que se espera daquela empresa para o futuro. Então, eu sou alguém que vai congregar o marketing, alguém que vai congregar o operacional, alguém que vai congregar o jurídico, que muitas vezes está ligado sempre a problemas, mas vai ver isso tudo como? Vai ver tudo isso sob o aspecto da organização, de como fomentar o desenvolvimento daquele negócio. E aí a gente tem as gerências, a gente tem as controladorias, a gente tem as diretorias. Se a gente olhar números hoje de grandes empresas com profissionais da área contábil, nos cargos de efetivamente presidência, vice-presidência, isso vem aumentando, porque é um profissional, né? É um profissional que tem uma visão holística do negócio que poucas profissões têm. Porque o que eu falei com vocês ainda há pouco? Muita gente pensa, o contador é um profissional da exata, e não é, é um profissional da interpretação legal. O advogado é um profissional da interpretação legal, mas sem o viés econômico, sem a capacidade de análise financeira, fiscal, que o contador tem. É claro que o advogado que tem uma especialização na área tributária, mas aí é uma outra construção de carreira. Ele não é simplesmente por ser advogado que ele tem essa aptidão ou que ele desenvolve essa expertise, que o profissional contábil ele já sai com uma boa base da universidade. Ele vai desenvolver, ele vai aprofundar onde? Numa pós, no dia a dia. Mas o profissional contábil já sai da graduação, assim, léguas de distância do advogado. Isso é um fato. Não sei se você concorda, é um fato que eu acho que é um fato, mas... Com certeza. Ele tem um conhecimento amplo, né, professora Luciana, da visão da empresa, e eu acredito, como você bem falou, que é por esse motivo que esse posicionamento, essa postura de gerência, de controladoria, de diretoria, vem crescendo, né? As empresas começaram a perceber como um diferencial profissionais vindos da área contábil e que realmente conseguiram comprovar e mostrar os benefícios que eles conseguem aplicar nessa área. Exatamente, porque eu confesso que eu não gosto muito dessa expressão pensar fora da caixa. Isso me incomoda um pouquinho. Uhum. Mas a verdade é que o profissional contábil, ele não tem aquela receitinha de bolo. Até porque o universo financeiro das empresas, ele é muito sazonal. Ele não é uma coisa linear. Uma empresa que está muito bem hoje, pode ser que daqui a uma semana tenha acontecido. Vamos imaginar, uma empresa cujos insumos são regulados em bolsa, empresa que mexe com aço, com metais. De repente, tem um estresse entre China e Estados Unidos e a cotação daquele insumo dele vai lá para cima ou despenca, e ele tem que estar adaptado a dar respostas, a dar soluções àquela contingência que às vezes o advogado e outros profissionais não têm. Então, essa rapidez na resposta, essa capacidade de adaptação
eu acho que ela faz muita diferença e coloca, sim, o profissional contábil na liderança desse movimento de efetiva profissionalização e de conhecimento dos modelos de negócio. E, por fim, também, como também um movimento natural do direito e da contabilidade, a contabilidade pública, né? É claro que as outras áreas que eu acabei elencando antes da gente falar, se a gente fala no empreendedor, é aquela coisa, né? O céu é o limite, mas a instabilidade do empreendedorismo é algo que nem todo mundo consegue administrar. Então, pode ser que alguém que, se fosse para esse caminho, de fato, se tornasse muitíssimo bem-sucedido, entenda que não quer administrar aquilo e opte por uma carreira pública, o que é também extremamente interessante, tanto porque os concursos da área pública são concursos muito bacanas, quanto pelo fato de que cada vez mais, diante dos compromissos que, vamos falar do cenário brasileiro, né? Apesar de todos os nossos problemas, a gente percebe que há alguns anos há um compromisso maior da sociedade, até nosso, enquanto cidadãos, de exigir prestação de contas, de acompanhar o que acontece. Aqui no Rio mesmo, lamentavelmente, diante de toda essa confusão de pandemia, os escândalos que envolveram aquisições de equipamentos para uso em hospitais de campanha, o escândalo maior de todos, que foi a Lava Jato, que quando a gente olha lá o Big Data do Ministério Público, é algo assustador, e foram linkando o quê? Foram linkando informações, contatos, lançamentos contábeis, e conseguiram desenhar todo aquele mapa que acabou revelando para a gente o quê? Um escândalo de corrupção talvez sem precedentes no mundo, né? No Brasil, sem dúvida nenhuma, maior, mas no universo global, certamente um dos maiores. Então, assim, e isso tudo aqui que eu falei são, digamos que assim, as carreiras macro, né? Aquilo que a gente enxerga no macro. Mas, certamente, há outras oportunidades de posicionamento desse profissional fora desses macros que eu elenquei, e que são caminhos que, pela inovação que carregam já essencialmente, podem trazer ainda mais perspectiva de sucesso. Perfeito. Eu até recebo muitas perguntas, professora Luciana, como a gente foca em carreiras, né, na contabilidade, eles sempre perguntam sobre, professora, qual a carreira mais promissora? Professora, qual a carreira dos próximos anos? Eu sempre abordo um ponto que você precisa identificar em que área, como você bem falou, você tem uma aptidão para executar, né? Na área pública, que você acredita que o empreendedorismo não é para você, trabalhar com empresas privadas não é. Tem um gostinho pela contabilidade pública? Pesquisa sobre ela, pesquisa a rotina do profissional, quais são as oportunidades, né, de trabalho que esse universo público traz. Ah, não, eu gosto de trabalhar com consultoria, de ir lá no cliente, identificar o problema dele, executar junto com ele, ou assessorá-lo, ou dar o meu conhecimento. É importante você fazer essa análise prévia para que assim você identifique a carreira promissora. Porque eu não sei se você concorda, professora, mas carreira promissora é aquela que te brilha os olhos, porque você vai ter toda a energia, toda a motivação, todo o foco para continuar, mesmo com todos os desafios. Porque o palco do empreendedorismo não é tão lindo, tão incrível como mostram, né? O palco de uma empresa contábil não é tão lindo como as pessoas falam. Cada área, cada empresa, cada trabalho que você decide trazer para a sua carreira, você vai ter desafios. E por isso o motivo de você trabalhar com aquilo que realmente você gosta, aquilo que realmente te brilha os olhos em executar. Concordo plenamente com você, e é o que eu levo como norte de vida para mim, até porque às vezes tem o seguinte, ó, a pessoa fala o empreendedorismo, mas talvez se você quer empreender num universo em que tudo na sua prestação de serviço estará na sua mão, talvez seja mais fácil, mas você limite muito seu crescimento, porque de repente a gestão de pessoas não é uma habilidade sua.
Você é ótimo em lidar com seu cliente, em vender, mas você é péssimo em gerir pessoas. E também, de novo, não é uma crítica, são competências, são habilidades, são dons. Eu, por exemplo, já trabalhei com pessoas brilhantes, que eu acho que até pela velocidade com que elas pensavam, e como era muito difícil acompanhá-las sendo um ser humano médio, eles não tinham muita paciência em lidar com os funcionários e com os seus colaboradores, porque eles esperavam aquela mesma velocidade que eles tinham. E a gente entender que cada ser humano é um ser único, portador de competências, de deficiências, cada um é um avatar num universo só seu. Isso também é uma habilidade que pode fazer a diferença entre você fazer sucesso e não. E às vezes você fala, eu vou empreender, tá tudo ótimo, tá tudo perfeito. Mas se você não tem essa característica, talvez seja melhor você pensar num outro caminho, né? E aí também eu queria trazer uma reflexão para a gente, no outro slide, quando a gente fala em virtualização das relações, que é o seguinte, e aí, para mim, é um universo muito confortável, porque eu lido com isso, né? A minha área de atuação no direito é direito empresarial, tecnologia, novas mídias, enfim. E aí, a gente tinha, como você bem falou, até antes disso tudo acontecer, da gente precisar do isolamento social por uma questão de sobrevivência, nós tínhamos empresários que imaginavam que o trabalho em home office significaria perda de produtividade. Nós tínhamos profissionais que dependiam daquele ritual de sair da sua casa, de se deslocar até o trabalho para entender que se desconectou com o ambiente doméstico e estava no ambiente profissional. Se a gente tirar um pouquinho do ambiente profissional, levar para as nossas famílias, quem tem filhos, se a gente dissesse há um ano atrás que crianças de 10, 11 anos iam estudar por EAD, os pais iam falar, mas de jeito nenhum, que absurdo, não vai dar certo, não vai aprender, eu tô pagando para que meu filho tenha essa experiência, né? O student experience. Só que veio uma onda que nos tirou uma onda de problemas, né? De uma pandemia, que nos tirou esse direito de escolha. E, na verdade, num lapso temporal de aproximadamente 30 dias, nós virtualizamos a vida. Aquele empresário que achava que ia impactar na produtividade aceitou o home office, porque senão, de fato, ele ia ter um impacto na produtividade. Aquele profissional que precisava daquele ritual de sair de casa, dividiu esse ritual em da cintura para cima, está com uma vestimenta corporativa, e da cintura para baixo está de chinela Havaianas. Quem está no Rio, a gente deixou de se expor tanto à violência, porque a gente está dentro de casa, trabalhando. E a gente percebeu que a vida, de fato, mudou, que a gente sente falta do convívio em sociedade, definitivamente sim, mas as relações virtualizaram, os negócios virtualizaram. Entre ontem e hoje é dia 7 de junho, que a gente está gravando essa aula, salvo engano, ontem, números de uma das associações brasileiras de e-commerce registraram o aumento abrupto das relações por plataformas, né, de e-commerce, marketplace. Por quê? Porque as pessoas não saem de casa e precisam adaptar-se. E as necessidades, o consumo, ele não para. E se o consumo não para, a contabilidade não para, o direito não para, a engenharia não para. A gente está se adaptando. Oi? A empresa também não para, né? A empresa, o cliente. Exatamente, a empresa não para, as instituições de ensino, para nós que vivemos no IPOG, essa cultura que eu reforço, é a minha grande paixão, que é o olho no olho com o aluno, é a gente levar o que a gente sabe, voltar com o que eles dividem conosco,
que eu acho que isso não tem preço, sabe? Muitas vezes você também certamente passou por isso, a gente pega um batidão de 3, 4 finais de semana de aula, aí você volta e fala assim, ai, vou dar uma parada que eu estou muito cansada. Aí o Alisson liga e pergunta, você tem agenda? Aí você tem. E você vai, porque é uma delícia, é muito engrandecedor como ser humano, como profissional. E a vida agora nos dá uma outra perspectiva. E perspectiva essa que eu também não posso ignorar na hora de me qualificar. Eu não posso simplesmente dizer, não vou fazer, não está na hora. Por quê? Até porque, a partir de agora, as especializações, as universidades, elas vão trabalhar com um paradigma de uma sociedade transformada. E todos nós vamos precisar nos preparar para isso. As relações se virtualizaram numa velocidade que ninguém jamais imaginou. Perfeito. Enfim, sobre virtualizações, é basicamente isso que eu queria dividir com vocês e convidar aos colegas que estão nos assistindo que procurem alguns textos do Yuval Harari. Eu não sei se eu pronunciei o nome certo dele, é o autor daquele best-seller Sapiens, e ele tem escrito uns textos, ele é um professor israelense incrível, ele tem uma visão muito peculiar, muito, muito atenta a essas transformações sociais, e vale muito a pena procurar o que ele tem publicado. E tem muita coisa solta em forma de artigo, no Kindle, na Amazon, né? Tem um e-book dele curtinho, mas que fala de 21 lições para o futuro. Vale muito a pena a gente olhar para a gente perceber que a gente precisa se adaptar. Não adianta a gente sofrer da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim. Não dá. A gente tem que se atualizar. E nesse sentido da atualização, uma última reflexão que eu queria deixar aqui para todo mundo é porque nunca foi tão importante que nós regêssemos a nossa vida profissional e pessoal, embora eu não seja psicóloga, não tenha aqui a intenção de fazer uma fala do aspecto psicológico, mas que a gente haja com ética e responsabilidade. O profissional contábil, o advogado, eles são profissionais que estão a todo tempo com a sua atuação numa linha muito tênue entre o que o cliente deseja e o que a lei estabelece. E muitas vezes o que o cliente deseja não é o correto sob o aspecto da lei. E uma coisa que eu falo em todas as aulas, o cliente, se a gente perde um, a gente recupera outro. Talvez até porque chegue ao conhecimento dele que você se recusou a fazer algo que não era adequado. Agora, quando a gente simplesmente se deixa levar por uma imposição do cliente e aí rompe com os nossos estatutos de ética, com todo o ordenamento jurídico, a gente faz algo que é muito pior. A gente se fragiliza enquanto profissional. Um profissional respeitado é aquele que é fiel aos seus valores e ao que ele acredita que é correto. Então, aqui, falando em ética e responsabilidade, meu principal apelo, que nós, profissionais de qualquer área, que a gente não se deixe levar pelos pedidos descabidos de cliente. Se a gente fizer algo de errado, porque errou, acontece. Ninguém é perfeito. Ninguém está imune aos erros. Mas que a gente não cometa esses erros de forma premeditada. Nesse momento em que cada vez mais as empresas estarão preocupadas com reputação, com reforço de marca, com a forma como os seus parceiros e os demais players do mercado em que ela se insere a enxergam, quanto mais ético e responsável você for, melhor. Principalmente porque agora as nossas informações estão a um clique de distância. Quem talvez esteja assistindo a gente já recebeu um currículo e foi lá dar uma gugada no nome daquela pessoa. Para quê? Para saber quem ela é,
dá uma avaliada nas redes sociais. E aqui um alerta para nós, pessoalmente, para que a gente também não interaja nem com postagens que a gente desconfie, que não são verídicas, postagens que agridem minorias, postagem que desfaz de outra pessoa. O nosso ser profissional, hoje, numa sociedade virtualizada, ele não é só o que eu faço no exercício efetivo da minha profissão. Ele é o que eu faço com toda a minha vida. E nisso inclui as minhas relações familiares, as minhas relações com redes sociais, as minhas relações com os meus pares no trabalho. Eu tratar bem o meu chefe, o meu superior, legal. Agora, eu falo muito mais de mim quando eu trato bem o meu par ou quando eu trato bem alguém que está abaixo de mim. E o tratar bem aqui não é nenhum favor, é o mínimo que se espera de um cidadão e de um profissional consciente e comprometido com os valores da sociedade. Professora, aconteceu até recentemente, né? Eu acho que é importante a gente abordar um caso, não sei se você chegou a ver, acho que foi até aí no Rio de Janeiro mesmo, de um engenheiro civil que foi tentar dar uma carteirada, né? Acabou difamando o agente da vigilância sanitária. E olha que interessante. A esposa dele, que, claro, se posicionou de uma forma bem negativa, caso você que está assistindo não tenha tomado conhecimento, é só pesquisar no Google sobre isso que você vai encontrar rapidinho. E ela foi desligada da empresa que ela trabalhava. E a empresa ela até se posicionou, informando que não aceita esses certos tipos de comportamento, que está até bem alinhado a um artigo que tem, uma reportagem que tem na revista Exame, se eu não estiver enganado, de 2018, que ele fala que 90% dos profissionais são contratados pelo comportamento, são contratados pelo perfil técnico e demitidos pela sua parte comportamental. E aí trata muito essa questão da ética, né, professora Luciana? Você se posiciona, você vai ali nas redes sociais, querendo ou não, fica todo o teu histórico, né? E a tua conduta, como eu falei antes, não é a Aline profissional e a Aline pessoa, é a Aline. As empresas, elas querem saber quem é a Aline fora do trabalho, inclusive. E olha que interessante, o vigilante não, o agente da vigilância sanitária, ele tem mestrado e doutorado. Exatamente, Não, e esse episódio, eu acho que ele demonstra muito a nossa falência como seres humanos, né? Porque, assim, ainda que aquele agente da vigilância não fosse academicamente superior usando até a pausa dela, engenheiro formado, ele é alguém que estava ali no exercício de uma atividade pública, que poderia ser eu, que poderia ser você. E, assim, uma preocupação, enquanto você estava falando, que eu tenho, nós que temos essa missão, que eu acho que é um presente de Deus, de compartilhar conhecimento, como a gente percebe nos alunos um carinho, uma preocupação, às vezes, talvez o termo correto não seja preocupação, mas uma forma de nos colocar muito ali como referência. Às vezes os alunos brincam, professora, eu quero, nossa, eu vi seu LinkedIn, eu quero ser igual a você. Eu falo, você está proibido, você tem que ser melhor, porque igual a mim está pouco. Mas, enfim, a gente percebe como a gente contribui para a vida das pessoas com pequenos gestos. Essa moça certamente contribuiu para que as pessoas percebam que o que eu faço na minha vida privada tem, sim, reflexo na minha vida corporativa. E por que a empresa demitiu? Por causa daquilo que eu vim falando desde o início. A empresa não quer ter a marca dela, que é um ativo da empresa, que é um bem intangível dessa empresa e que tem valor, vinculada a um episódio absolutamente reprovável. E da mesma forma, se fosse um episódio racista, se fosse um episódio sexista, se fosse um episódio conclamando ou celebrando a violência contra a mulher. Hoje em dia, as pessoas se preocupam com isso. E nós, profissionais liberais ou profissionais que estão dentro de uma organização, a gente precisa ter cuidado com isso.
Eu lembro, eu já sou um pouquinho mais velha, né? Que o Botox ajuda a disfarçar, mas eu sou do tempo do Orkut. Mas no Orkut tinha muitas comunidades, e eu lembro que tinha umas assim. é, Odeio segunda-feira, segunda-feira é só para dormir no trabalho, meu chefe é igual dia nublado, quando ele some tudo melhora. Então, quer dizer, a pessoa já vai deixando indícios ali do que você falou. Ela pode ter um currículo ótimo, pode parecer uma brincadeira, mas esses comportamentos vão chamando a atenção até que alguém olhe e fala, caramba, poxa, a Luciana é até boa tecnicamente, mas é tão difícil conviver com ela, vamos tirá-la e vamos trazer outra pessoa para cá. Perfeito. Eu recebi até um feedback, professor, essa semana, de um parceiro, um conhecido meu, que ele mandou uma mensagem e disse assim, olha, sabe aquela história que você fica falando no seu Instagram sobre liderança, sobre quanto que é difícil lidar com pessoas e tudo mais? É isso mesmo, viu? É verdade. Porque, olha, eu tenho uma pessoa aqui da minha equipe, tem um excelente currículo técnico, excelente experiência, conhece muito, mas dá trabalho como pessoa, dá trabalho para lidar com os outros, dá trabalho para integrar essa pessoa na equipe. Então, está muito alinhado aí o que a gente está conversando, né, professora? Eu vou te contar só isso e prometo parar e deixar você falar. Há uns 10 anos, eu coordenava uma equipe e eu tive um estagiário que era um querido como pessoa, mas, assim, muitos problemas no trato diário, né? Até que chegou um momento que eu não tive mais como contemporizar com os demais membros da equipe, eu chamei para conversar e eu desliguei. Falei, olha, eu sou absolutamente encantada pelo ser humano que você é, mas, sob o aspecto profissional, eu não posso prejudicar 15 pessoas para manter você aqui. E ele, apesar de ser muito jovem à época, é claro que ficou chateado, mas entendeu. E recentemente, uns 10 anos depois dessa demissão, eu o encontrei. E aí ele virou para mim e falou, Luciana, eu preciso te dar um abraço. Eu falei, mas por quê? Aí ele falou que hoje eu tenho um funcionário que sou eu no passado. E eu vi como isso é difícil. Eu quero te agradecer, porque você fez de tudo para me salvar e eu não me ajudei. Eu falei, não, então eu que quero te agradecer, porque o tempo te deu a oportunidade de você depurar isso e enxergar que eu não fiz para te prejudicar. Eu fiz porque a minha função era liderar pessoas e eu não podia prejudicar a coletividade para beneficiar você. Perfeito, perfeito. E alinhando já isso, professora, eu vou trazer um exemplo para vocês que estão aqui nos assistindo, que foi dentro do universo contábil, onde um empresário, ele compartilhou o seguinte, olha, o quanto que as emoções, elas também são importantes, né, para potencializar a sua carreira, se manter também ativo no mercado. Tinha uma gerente de vendas da equipe dele, que todos os meses, como já é de costume na área comercial, eles se reúnem para analisar resultados, identificar quem bateu meta, quem não bateu, né? E aí o chefe, ele identificou que todas as vezes que ela não batia essa meta, que ele ia dar orientação, ia trabalho sob pressão mesmo, né? Ela começava a chorar. Ela chorava assim, desesperada. Ela não conseguia lidar com aquilo. E aí ele disse, aconteceu isso na primeira, na segunda, na terceira. A partir da terceira, eu como empresário, comecei a dizer assim, não vou mexer com a Luciana, né, como exemplo, porque ela não vai se segurar, ela vai começar lá a chorar e tal. Só que a equipe começou a questionar ele. Olha, chefe, a Luciana não bateu a meta e o senhor também não falou nada, e já com a gente é um trabalho sob pressão, então olha o quanto que essa habilidade aqui, ó, inteligência emocional, é importante. Ela é considerada a habilidade do milênio. É a habilidade que dá segurança a você, dá confiança no potencial que você tem com relação à sua carreira, faz com que você lide melhor com os desafios e os conflitos que surgem no dia a dia e que não são poucos, claro. Faz com que você trabalhe melhor sob pressão, com que você consiga entender o universo do outro de uma forma mais empática, de uma forma mais compartilhada, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, para o finalzinho da nossa aula, mas como a professora Luciana falou, a mina de ouro está aqui, né? Se você puder listar aí, fazer um print dessas competências é muito importante. Primeiro, o processo de autoconhecimento. Não tem como você lidar com pessoas, gerir equipes,
focar em resultados se você não se conhece. Se você não sabe identificar em que você precisa melhorar, em que você é muito bom, em que você pode potencializar na sua carreira. Posição de aprendiz, aprendizado constante. Eu vou trazer uma história pessoal mesmo. Minha filha chegou para mim, depois de um dia todo estudando, professora, na aula remota, ela olhou assim e disse: eu não aguento mais essas aulas, eu não vejo a hora de terminar o ensino médio. Aí eu olhei assim para... Eu conto ou vocês contam? Eu disse: olha, filha, isso é só o começo. A mamãe aqui trabalha, estuda e você acompanha. Então, estudar faz parte da nossa vida, faz parte da nossa trajetória. E quanto mais você estuda, escuta só isso que você está assistindo. Quanto mais você estuda, mais você se empodera, mais você se sente seguro, confiante. E, claro, ainda mais o mercado vai valorizar você. Terceira habilidade é comunicação. Quarto, inteligência emocional. Liderança e gestão de equipes. Você que é empresário contábil, ou você que está na posição de coordenador de uma área, você que de repente abraçou esse desafio e percebeu o desafio que é lidar com pessoas, que não é tarefa fácil, tá? Quando a gente assume a posição de líder, de coordenador de uma área, de gerente, você passa muito mais a lidar com pessoas, lidar com relacionamento, do que lidar com as atividades técnicas, as atividades operacionais. Então, ao abraçar essa causa, ao abraçar esse desafio, é importante que você esteja pronto e em busca desse aperfeiçoamento. Resolução de problemas complexos. Se a atividade operacional, se a atividade mais simples, né, das ferramentas de automação substituir, elas já começam a se tornar realidades para a gente, o que é que fica para a gente como demanda, como atividade, como resultado que eu preciso gerar? As demandas de problemas mais complexos. A análise da informação, como a gente já falou, a tomada de decisão juntamente com o seu cliente, né, no sentido de orientá-lo da melhor forma. Então, tanto a resolução de problemas complexos como o pensamento crítico é algo que a gente precisa ir muito. Hoje, a geração do Ctrl+C, Ctrl+V, né, de copiar e colar, pesquisar no Google, aprender com o enunciado da questão, gente, muito cuidado com isso, muito cuidado. Não dá para aprender a legislação através do grupo do WhatsApp, através do resumo da medida provisória. A gente tem que se dedicar mesmo, e o mercado pede isso de você. Adaptabilidade, cá estamos nós aqui, Conexão Pernambuco, Rio de Janeiro, junto com você que está aqui nos assistindo nessa Semana do Contador, permitindo, possibilitando isso, né? A gente precisa se adaptar àquilo que o mercado pede nesse momento em um curto espaço de tempo. Percebeu que a tua empresa está exigindo de você um comportamento diferente do que você entrega hoje? Aprende, se adapta e vai rápido, age rápido. Quando a empresa ela contrata um colaborador, ela não contrata o teu currículo, ela contrata a solução que você vai gerar para a empresa dela. Então, foca nisso que você com certeza vai ter resultados diferentes. E por último, professora Luciana, gestão do tempo e produtividade. É um calo na área contábil. A gente entra na empresa contábil, as demandas começam a surgir, o cliente liga, o setor solicita um documento, o telefone toca e quando você vê, chegou o dia, chegou o final do dia, você está esgotado mentalmente, né? Tudo isso porque você acaba não gerindo tão bem a sua rotina. Então, como você pode dar conta de tantas obrigações acessórias, tantos prazos para cumprir, tantas demandas para entregar, gerindo melhor o teu tempo. Então, eu elenquei aqui as principais habilidades que eu, professora Aline, considero importantes e essenciais, e é muito do que a gente trabalha hoje no dia a dia com alunos, com mentorados. E para finalizar a minha fala e passar para a professora Luciana trazer as considerações finais, eu quero agradecer você que ficou com a gente até aqui. Até o final da semana teremos aí muitas aulas para compartilhar, muito conteúdo, muito aprendizado e parabéns pela decisão de estar aqui com a gente hoje. Professora Luciana, é com você. Ai, obrigada, professora Aline. Bem, eu, com toda a humildade do mundo, deixo como dica dessa nossa aula a abertura e o encerramento. Porque, de verdade, a professora Aline sintetizou exatamente aquilo que o mercado
vem pedindo. É claro que a minha contribuição também é relevante, mas é uma contribuição mais generalista. Então, se você falar assim, de cada aula eu vou separar alguma coisa que eu vou guardar para mim, definitivamente, dica da tia Luciana, a abertura e o encerramento dessa aula. Seja como a água, se adapte aos caminhos, não seja um profissional engessado, se qualifique, invista. Educação não é despesa, educação é investimento. E a gente, é o que a Aline falou, dando o exemplo da filha dela, a gente não para nunca. Então, nós que temos a missão de compartilhar, e vocês que têm a missão de entregar um serviço para o mercado, vocês têm essa missão também de continuar estudando ad eterno. Assim como a Aline, agradeço a vocês pela opção de estar aqui conosco e faço um convite àqueles que ainda não são Team IPOG, que o sejam. Certamente vocês estarão muitíssimo bem acompanhados. Todos nós, professores do MBA de Contabilidade, Auditoria e Gestão Tributária, todos nós atuamos na área em que lecionamos. Nós temos toda uma preocupação acadêmica de formação, mas, sobretudo, de levar uma vivência de mercado que prepare o profissional para efetivamente atuar naquilo que ele deseja. Obrigada de todo o coração e deixo meu obrigado aqui também ao nosso coordenador, professor Felipe, a todo o time de apoio e um beijo grande para os nossos colegas professores, enfim, que a gente siga firme na nossa missão. Professora Aline, queria dizer que foi uma honra passar essa hora aqui, já te admirava dos feedbacks dos alunos, porque a gente acaba não se encontrando, porque cada hora um está num canto. Mas, enfim, obrigada pela generosidade, por me acolher e por essa aula que foi super bacana. E aprendi muito com você, viu, professora Luciana? Gratidão também, prazer compartilhar, como eu falei antes, dividir o palco com você, né? A gente sempre aprende um pouco mais. E gratidão a todos vocês e ao nosso professor Felipe Guerra também, reforçar, né, o nosso apoio, a nossa coordenação que está sempre ali disposto a compartilhar e desenvolver vocês, profissionais da área. Se você ainda não é do time POG, vem para esse time que você não vai se arrepender. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.